O clima em Bom Retorno amanhece pesado, e você não tem ideia da tempestade que está prestes a desabar depois daquele encontro que parou o Brasil no capítulo de ontem. Se você achou que o João Raul ia simplesmente abraçar Agrado e viver um conto de fadas, pode esquecer, porque a realidade da fama é muito mais cruel do que parece, e a terça-feira de 20 de janeiro começa com um balde de água fria nos corações apaixonados. O capítulo abre com a Nayane em um estado de fúria absoluta dentro da gravadora, pois ela percebe que perdeu o controle da narrativa por alguns segundos, e isso para uma influenciadora que vive de imagem é como uma sentença de morte social. Ela começa a gritar com seguranças, exigindo que Agrado seja retirada do prédio imediatamente, enquanto João Raul continua paralisado olhando para aquela composição que parece ter sido escrita com o sangue das memórias deles. A tensão é tão grande que os funcionários da recepção começam a filmar escondido, e em poucos minutos o vídeo do cantor sertanejo em choque diante de uma desconhecida começa a circular nos grupos de fofoca, criando uma crise de imagem sem precedentes para o empresário Rony. O Rony entra em cena com a força de um furacão e arrasta o João Raul para dentro de sua sala, fechando a porta na cara da Agrado, que fica ali parada no meio do saguão, sentindo o peso da humilhação e da esperança ao mesmo tempo. Enquanto o cantor é pressionado a dizer que não conhece aquela garota e que tudo não passou de um golpe de marketing de uma fã desesperada, Agrado é escoltada para fora do prédio sob os olhares de deboche da Nayane, que faz questão de postar um story dizendo que a segurança da gravadora agora está mais rigorosa contra invasores de má-fé. Mas o que a vilã não sabe é que o João Raul conseguiu esconder a letra da música dentro da sua jaqueta, e aquela semente de dúvida já começou a brotar de um jeito que ninguém vai conseguir arrancar. No outro lado da cidade, a terça-feira traz um amanhecer de pesadelo para Eduarda, que acorda e percebe que o Thiago realmente levou tudo que ela tinha de valor, deixando apenas o rastro da traição e um bilhete cínico dizendo que ela ainda vai agradecer por ele ter saído da vida dela. A dor da Eduarda se transforma em uma fúria produtiva e ela corre para a casa da madrinha da Agrado para contar o que aconteceu e pedir ajuda para encontrar o paradeiro do pilantra, mas acaba descobrindo que a situação na caravana também não está nada fácil, pois os cobradores do Valmir bateram na porta logo cedo com ameaças de levar os instrumentos e o pouco que resta da estrutura de som. Esse caos financeiro cria um senso de urgência na Eduarda, que decide que não vai mais esperar pela sorte, e que a dupla com Agrado precisa acontecer de forma profissional e agressiva para que elas consigam o dinheiro necessário para salvar suas famílias. Ela começa a usar as redes sociais para postar os vídeos do show no Lava Jato que estão viralizando organicamente, e cria uma campanha de busca pelo João Raul, marcando o cantor em cada postagem, que deixa o Rony ainda mais desesperado com a perda de controle da situação. Enquanto isso, na mansão dos Alaurzinho, o clima é de velório de luxo, porque o patriarca descobre que a visita da polícia ontem foi apenas o começo de uma investigação federal sobre lavagem de dinheiro em grandes eventos sertanejos, e ele sabe que o elo mais fraco dessa corrente é justamente o pai adotivo do João Raul, Valmir, que é um viciado em jogo fácil de ser manipulado. O Alaor convoca uma reunião secreta com a Zilá e decide que eles precisam de um bode expiatório para desviar a atenção das autoridades, e o nome do Valmir surge como a solução perfeita para todos os problemas da família. Zilá, por sua vez, está mais preocupada em garantir o casamento da filha com o astro da música, e começa a organizar os detalhes de um evento de noivado relâmpago para selar o destino do cantor antes que a menina da medalhinha consiga chegar perto dele. Novamente. O Esteban, que presencia todas essas armações, começa a se sentir culpado por fazer parte de tanta sujeira e decide enviar uma mensagem anônima para Thalita Mendes sugerindo que ela investigue a origem do dinheiro que financia as turnês do João Raul, criando uma nova frente de batalha que vai explodir no colo do empresário Rony. A narrativa acelera quando Agrado, cansada de ser humilhada, decide que não vai mais bater na porta da gravadora, mas sim usar a própria voz para ser ouvida, e volta para o Lava Jato, onde tudo começou, para fazer uma live ao vivo cantando a música que o João Raul leu ontem. A live começa com poucas pessoas, mas a potência da voz da Agrado e a verdade daquela letra começam a atrair milhares de espectadores em tempo real, gerando um fenômeno digital que nem a equipe de marketing da Nayane consegue combater. O João Raul, trancado no camarim para um ensaio obrigatório, pega o celular escondido e entra na live da Agrado, ficando hipnotizado pela performance daquela mulher que ele agora tem certeza que é a sua Diana. O conflito interno do cantor atinge o ápice, porque ele sabe que se sair daquela sala agora ele perde o contrato milionário e a carreira que levou anos para construir, mas se ficar ele perde a alma e a chance de ser feliz com quem ele realmente ama. A Nayane percebe que o João está assistindo algo e tenta tomar o celular da mão dele, gerando uma briga física que termina com o cantor saindo do camarim aos gritos e dizendo que cansa de ser um fantoche nas mãos dela e do Rony. Esse momento de ruptura é o que todos os fãs esperavam, mas a vilã tem uma carta na manga que pode destruir Agrado de uma vez por todas, e ela não hesita em acionar o seu contato no submundo para plantar provas falsas de que Agrado é uma golpista profissional que já enganou outros artistas no passado. A terça-feira se torna um tabuleiro de xadrez onde cada movimento pode ser o último, e o público fica com o coração na mão vendo a injustiça cercar a nossa mocinha, enquanto ela brilha intensamente na tela do celular de milhares de brasileiros que já começaram a escolher o lado dela nessa guerra de gigantes.
A temperatura em Bom Retorno atinge o ponto de ebulição porque a live da Grado não é apenas um sucesso de audiência, mas um verdadeiro manifesto de liberdade que está fazendo os pilares da gravadora tremerem como nunca se viu antes. Enquanto a voz dela ecoa pelos alto-falantes de milhares de celulares, a Nayane nos bastidores está tendo um ataque de nervo cinematográfico, quebrando objetos no camarim e exigindo que o Roney use todo o seu poder para derrubar a transmissão daquela garota imediatamente, sob pena de ela mesma vazar segredos obscuros do empresário. O Roney, que não é amador, percebe que se tentar censurar a Grado agora vai apenas criar um efeito reverso e transformar a mocinha em uma mártir digital, então ele decide mudar de tática e começa a articular uma campanha de difamação relâmpago usando perfis fakes de fofoca para espalhar que a live na verdade é uma farsa produzida por uma inteligência artificial para enganar os fãs do João Raul. No meio desse fogo cruzado, João Raul caminha pelos corredores da gravadora como um leão encurralado, sentindo cada verso da música da Grado como se fosse uma chicotada de realidade nas suas costas. Ele toma uma decisão que vai deixar o Brasil inteiro de queixo caído. Ele ignora as ordens de ficar trancado e foge pelos fundos da gravadora pegando sua moto e saindo em alta velocidade em direção ao Lava Jato, guiado apenas pelo som que sai do seu próprio celular, enquanto a Nayane percebe a fuga e entra em um carro com seus seguranças, iniciando uma perseguição frenética pelas ruas da cidade que parece saída de um filme de ação. Enquanto a perseguição acontece, Eduarda está na delegacia tentando registrar o roubo cometido pelo Tiago, mas descobre que a burocracia é o menor dos seus problemas, pois o delegado de plantão é um dos contatos do Alaurzinho e começa a fazer perguntas que dão a entender que ela é a verdadeira culpada pela confusão no evento de segunda-feira, criando uma inversão de valores que deixa a jovem desesperada. Eduarda percebe que está sendo cercada por todos os lados e que a única pessoa que pode salvá-la agora é a própria Grado e a força que a música delas está ganhando nas redes sociais, então ela sai da delegacia decidida a encontrar o Tiago por conta própria antes que ele consiga cruzar a fronteira do estado com as joias da sua avó. Na mansão dos Alaor, o patriarca começa a sentir o peso da investigação federal e decide que é hora de sacrificar o Valmir de uma vez por todas, enviando capangas para a casa do pai de João Raul com uma proposta que ele não pode recusar, que é assumir toda a culpa pela lavagem de dinheiro em troca de uma pensão vitalícia para sua família na prisão ou sofrer as consequências fatais de uma negativa. O Valmir, que é um covarde por natureza, entra em pânico e tenta ligar para o filho, mas o João Raul não atende porque está focado em chegar ao encontro da sua Diana, criando um desencontro trágico que pode mudar o destino de todos os envolvidos. O Esteban, que agora está colaborando secretamente com a Thalita Mendes, consegue interceptar uma mensagem de Nayane para um hacker famoso pedindo a destruição total das contas digitais da Grado, e ele envia essa prova imediatamente para a jornalista, que começa a preparar o maior dossiê de cancelamento da história contra a Patricinha de Bom Retorno. A live da Grado atinge o pico de 100 mil pessoas simultâneas no momento exato em que o ronco da moto do João Raul é ouvido ao fundo e o público começa a digitar loucamente nos comentários, prevendo o encontro histórico que está para acontecer. A imagem treme quando a Grado percebe a chegada do cantor e para de cantar por um segundo com os olhos cheios de lágrimas, enquanto João Raul desce da moto, retira o capacete e caminha em direção ao palco improvisado no meio das mangueiras de água e da espuma do Lava Jato, criando um cenário de puro contraste entre o glamour do astro e a simplicidade da estrela em ascensão. A Nayane chega logo em seguida, derrapando com um carro e desce gritando que tudo aquilo é uma palhaçada e que o João está sendo vítima de um feitiço, mas a multidão, que já começou a se aglomerar no local, faz uma barreira humana impedindo que a vilã chegue perto dos dois. João Raul sobe no palco, olha nos olhos de Grado e pergunta diante de todo o Brasil se ela é realmente a menina que ele jurou proteger para sempre, e a resposta dela é um abraço apertado que diz mais do que 1000 palavras, enquanto a conexão cai misteriosamente, deixando todo mundo em um estado de ansiedade absoluta. Esse blackout digital foi obra do hacker contratado pela Nayane, mas o estrago na imagem dela já está feito, pois as pessoas viram a verdade nos olhos do casal, e agora a revolta contra a gravadora começa a ganhar as ruas com hashtags de apoio à dupla que acaba de se reencontrar. O empresário Roney, vendo o circo pegar fogo, decide que não tem mais como esconder a verdade e começa a pensar em como lucrar com esse novo romance, mas a Zilá interfere e avisa que o casamento com a Nayane é a única garantia de que o Alaor não vai entregar o esquema de propinas para a Polícia Federal, colocando Roney em uma sinuca de bico onde ele precisa escolher entre o dinheiro e a liberdade. A noite de terça-feira cai sobre Bom Retorno com a promessa de que as próximas horas serão de guerra declarada, pois a Nayane não vai aceitar a derrota e já começa a planejar um contra-ataque usando o ponto fraco da Grado, que é a sua madrinha e a dívida da caravana, enquanto a Eduarda finalmente consegue uma pista do paradeiro do Tiago em uma rodoviária próxima e se prepara para o confronto final com o homem que destruiu seus sonhos amorosos. Cada minuto desse capítulo é uma lição de que o passado nunca fica enterrado por muito tempo, e que quando a verdade decide aparecer, ela não escolhe hora nem lugar, levando todos os personagens ao limite da sanidade e da paixão em um redemoinho de emoções que você não pode perder por nada.
A tensão no Lava Jato atinge níveis insuportáveis porque o silêncio que se segue após a queda da live é carregado de uma eletricidade que ninguém ali presente consegue descrever com palavras simples, e o que o público vê é o choque de dois mundos que foram separados pela ambição, mas que agora estão unidos pela força do destino. João Raul ignora solenemente os gritos histéricos de Nayane, que do lado de fora da barreira humana tenta a todo custo recuperar o controle da situação, apelando para ameaças de processo e escândalo, mas o cantor parece ter despertado de um longo transe e só tem olhos para Grado, que ali na sua frente representa tudo que ele perdeu ao se vender para a indústria da fama. Ele segura as mãos dela e percebe que os calos e a simplicidade daquela mulher são muito mais reais do que qualquer contrato assinado em papel timbrado, e os dois começam a conversar em sussurros no meio do caos, enquanto os flashes dos celulares das pessoas ao redor registram cada milímetro desse momento histórico para o mundo das fofocas. A Nayane percebe que a sua imagem de namorada perfeita está sendo destruída em tempo real, e em um ato de desespero total ela simula um desmaio para tentar forçar o João Raul a socorrê-la, e assim quebrar o clima com a rival, mas o cantor nem sequer olha para trás, deixando que os seguranças cuidem da Patricinha enquanto ele conduz a Grado para longe dali, buscando lugar onde eles possam finalmente falar a verdade sem interferências digitais. Enquanto o casal foge da multidão, a trama paralela da Eduarda ganha contornos de tragédia e redenção, pois ela chega à rodoviária no exato momento em que o Thiago está prestes a embarcar em um ônibus para outro estado com a mochila carregada com o que não lhe pertence. O confronto entre os dois é violento emocionalmente, porque a Eduarda despeja todo o seu desprezo sobre o homem que a usou como escada, e por um momento o Thiago tenta ser agressivo, mas a força da justiça fala mais alto quando a polícia, que estava monitorando o local por causa das investigações do Alaurzinho, percebe a confusão e decide intervir. O destino prega uma peça no pilantra, pois ao revistarem a mochila dele, os policiais não encontram apenas as joias da avó de Eduarda, mas também documentos que o ligam diretamente ao esquema de desvio de dinheiro do Valmir e do Alaor, revelando que o Thiago era muito mais do que um namorado infiel, mas sim um espião infiltrado para monitorar a carreira das meninas desde o início. Essa revelação cai como uma bomba no colo de Eduarda, que percebe o tamanho do perigo que correu e a importância da sua amizade com Grado para superar essa fase sombria, enquanto Thiago é levado algemado sob os gritos de indignação das pessoas que reconheceram o rosto dele das redes sociais. Na mansão dos Alaoras, Ilá entra em colapso ao saber que o esquema foi descoberto e que o Thiago foi preso porque ele sabe de segredos que podem colocar todos eles atrás das grades por décadas, e ela começa a queimar evidências no jardim enquanto o Alaor tenta uma última ligação para o Rony, exigindo que ele faça o João Raul calar a boca da Grado, custe o que custar, antes que ela conte para o mundo a origem das músicas que ele canta. O Rony, vendo que o barco está afundando, decide trair os seus sócios e começa a preparar um dossiê para entregar à Polícia Federal em troca de imunidade, mas ele precisa que o João Raul coopere com a narrativa e começa a enviar mensagens ameaçadoras para o celular do cantor, dizendo que se ele não voltar para a gravadora agora, a carreira da Grado vai acabar antes mesmo de começar oficialmente. O João Raul e a Grado encontram refúgio na velha árvore onde gravaram seus nomes na infância, e ali no escuro da noite de terça-feira eles compartilham a primeira conversa honesta em anos, onde ele confessa que nunca deixou de amá-la, mas que se sentia prisioneiro de um sistema que o transformou em alguém que ele não reconhece mais no espelho. A Grado diz que perdoa tudo o que passou, mas que não aceita ser a outra em uma vida de mentiras, e exige que ele tome uma posição pública se quiser realmente que eles tenham um futuro juntos, colocando o astro contra a parede em uma escolha de vida ou morte profissional. O capítulo termina com João Raul pegando o celular e postando uma foto da medalhinha com a legenda dizendo que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa, enquanto a Nayane assiste a tudo da cama do hospital fake com os olhos injetados de ódio, prometendo que se ela não for a rainha de Bom Retorno, ninguém mais será, e que a Grado vai pagar com lágrimas de sangue por ter atravessado seu caminho. E esse foi o resumo de Tirar o Fôlego da nossa terça-feira em Coração Acelerado. O cerco está se fechando para os vilões e o amor de infância finalmente falou mais alto, mas a gente sabe que a Nayane e o Rony não dão ponto sem nó e a vingança deles promete ser terrível. O que você faria se descobrisse que seu namorado era um espião como o Thiago? Deixaria ele mofar na cadeia ou tentaria recuperar o que ele roubou? Eu quero saber agora quem está aqui comigo até o final desse vídeo e de onde vocês estão assistindo essa fofoca toda. De qual estado e de qual cidade você é? Deixe o seu comentário aqui embaixo agora mesmo, porque eu quero saber onde o nosso resumo está batendo recorde de audiência. Comenta o seu estado e a sua cidade e aproveita para dizer se você é time Grado ou time Nayane nessa guerra.